Graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para responder uma pergunta bíblica que é a seguinte: qual é a compreensão bíblica da ira de Deus? A resposta que nós temos a essa pergunta é o seguinte, que a ira, na verdade, ela é definida como a resposta emocional à percepção do mal e da injustiça. Ela é frequentemente traduzida como raiva, indignação, cólera ou irritação. E tanto os seres humanos quanto o próprio Deus expressa a ira. Entretanto, há uma grande diferença entre a ira de Deus e a do homem. A ira de Deus, ela é santa e ela é sempre justificada. A do homem, ela nunca é santa e raramente ela é justificada. No Antigo Testamento, a ira de Deus era uma resposta divina à desobediência e o pecado do homem. A idolatria ela era com frequência um motivo para a ira divina. No Salmo 78, versículos 56 ao 66, nós vemos uma descrição da idolatria de Israel. Então a ira de Deus ela é constantemente direcionada para aqueles que não seguem a sua vontade. Nós vemos isso relatado em Deuteronômio, capítulo 1, do 26 ao 46, Josué 7, versículo 1, Salmo 2, do verso 1 ao 6. Os profetas do Antigo Testamento, eles frequentemente escreveram de um dia no futuro, o dia da ira. Você vai ver registrado isso lá em Sofonias, no capítulo 1, do versículo 14 e 15. A ira de Deus contra o pecado e a desobediência, ela é perfeitamente justificada. Sabe por quê? Porque o seu plano para a humanidade é um plano santo e é perfeito. Assim como Deus ele é santo e é perfeito. Deus ele providenciou uma maneira de podermos ganhar o favor divino. Sabe qual é essa maneira? É o arrependimento, o qual afasta a ira de Deus do pecador. Então, rejeitar esse plano perfeito é rejeitar o amor de Deus, é rejeitar a misericórdia, a graça e o favor divino, e incorrer a sua justa ira. No Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus apoiam o conceito de Deus como um Deus de ira que julga o pecado. A história do homem rico e de Lázaro, por exemplo, fala do julgamento de Deus e das graves consequências para o pecador que não se arrepende. Você vai encontrar isso registrado lá em Lucas, no capítulo 16, do 19 ao 31. Jesus disse em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aquele que crê no Filho não sofrerá a ira de Deus pelo seu pecado, porque o Filho tomou sobre si a ira de Deus quando morreu em nosso lugar lá na cruz do Calvário. Você vai encontrar esse registro em Romanos, no capítulo 5, do versículo 6 ao 11. Aqueles que não crerem no Filho, os que não o recebem como Salvador, então serão julgados no dia da ira. Também Romanos capítulo 2, versículos 5 ao 6, fala acerca disso. Por outro lado, lá em Romanos 12, versículo 19, Efésios 4, 26 e Colossenses do capítulo 3, do 8 ao 10, nos advertem contra a ira humana. Só Deus é capaz de vingar-se. Sabe por quê? Porque a sua vingança ela é perfeita e ela é santa. Enquanto que a ira do homem é pecaminosa e essa ira ela abre uma porta à influência de demônios. Para o cristão, a raiva e a ira são inconsistentes com a nossa nova natureza, ao qual é a natureza do próprio Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. Então, para concretizar a liberdade da dominação da ira, o crente em Jesus ele precisa do Espírito Santo para santificar e purificar o seu coração de sentimentos como esse de ira e raiva. Em Romanos capítulo 8, mostra a vitória sobre o pecado na vida de quem está vivendo no Espírito. Romanos capítulo 8, por exemplo, do versículo 5 ao 8, e Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 7, nos diz que a mente controlada pelo Espírito, ela é uma mente cheia de paz. Logo, aonde há paz, não há ira.
A ira de Deus, ela é uma coisa espantosa e assustadora. Somente aqueles que foram cobertos pelo sangue de Cristo derramado por nós ali na cruz do Calvário podem estar seguros de que a ira de Deus nunca cairá sobre eles. Como agora somos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Romanos capítulo 5, versículo 9. Então nós entendemos aqui nessas breves palavras e referências bíblicas qual é a compreensão que nós temos da ira de Deus. Então lembre-se, na ira do homem Deus não opera, a ira do homem não traz benefício nenhum, porém a ira de Deus é uma ira santa, é uma ira justa e com certeza Deus, através da sua ira, julgará todos aqueles que têm rejeitado a mensagem do Evangelho. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, fique na paz.